Os fantasmas estão soltos na memória de Belo Horizonte. Uma professora da UFMG resgatou as histórias que ainda assombram as noites da capital e viraram poesia. Eu sou a moça fantasma. Eu sou branca e longa e fria. A minha carne é um suspiro na madrugada da serra. Eu sou a moça fantasma. O meu nome era Maria. Maria que morreu antes. Os versos são do maior poeta brasileiro. Carlos Drummond de Andrade transformou em poesia a história que anda nas ruas de Belo Horizonte. A moça fantasma morreu sem ter tido tempo de amar. Por isso agora, quando o dia termina, ela desce da Serra do Curral em busca dos amores perdidos. Você sabe que ela vai chegar, que ela vai aparecer, porque antes dela aparecer, você sente um perfume de magnólia, ou de dama da noite, ou de jasmim. A historiadora Heloísa Starling também escreveu sobre a mulher fantasma. Ela traz para a memória da cidade exatamente a ideia dos amores fáceis, né? Dos amores sem dia seguinte. Né? O fato de que quanto mais veloz e avançado é o tempo da cidade, menor é o tempo dos moradores de Belo Horizonte de viverem um amor com o dia seguinte. Heloísa passou anos pesquisando os fantasmas de Belo Horizonte. Descobriu 5 e eles têm algo em comum. Eles são fantasmas da cidade. Eles não assombram casas. Nós não sabemos qual é a história deles. Nós não conseguimos, nenhum deles tem nome de família, né? E nós não conseguimos filiá-los a nenhuma história particular. Os fantasmas que povoam o imaginário de milhões de habitantes de Belo Horizonte são espectros de lugares públicos, como o fantasma do bairro da Serra. Ele aparece no nevoeiro de junho, sempre à 00:30. Vestido como os funcionários públicos do século XIX, o fantasma da Serra assombra o bairro onde moravam os anônimos que construíram Belo Horizonte. Ele evoca uma terceira multidão, que é a multidão dos párias de hoje, né? As pessoas que, os mendigos, os pivetes, os moradores da rua, que aparecem para a gente exatamente como fantasmas. Eles cruzam a nossa frente e somem na escuridão. São anônimos, ninguém os reivindica, né? Não vão deixar nenhuma marca. Como a própria Belo Horizonte, que para nascer teve que apagar o povoado que havia antes, Curral del Rei. A Maria Papuda teve a casa destruída e, para se vingar, aparece assustando quem passa no centro. Ela lembra a Belo Horizonte que para que Belo Horizonte exista, algo se perdeu. E foi muito doloroso para os moradores do Curral del Rei aquilo que se perdeu e que deu origem a Belo Horizonte. A única casa daquele tempo que continua de pé está sendo reformada. O prefeito Fernando Pimentel espera que o casarão simbolize o espírito da cidade. Talvez nesse casarão passem de vez em quando os fantasmas da comissão construtora. Aqueles homens visionários que vieram para cá 105 anos atrás e sonharam construir uma cidade. E a fizeram. E deixaram para nós um exemplo dessa determinação. O Palácio da Liberdade é o endereço de outro fantasma de Belo Horizonte. Ele aparece para amaldiçoar os governadores. 2 ex-governadores morreram no palácio. Um deles, João Pinheiro, que idealizou a nova capital Belo Horizonte. Isso serviu para reforçar a lenda. O ex-presidente e ex-governador Tancredo Neves, por exemplo, não ficava depois das 6 no palácio, nem por decreto. Outro ex-governador, Eduardo Azevedo, conhece o fantasma de fama. Segurança do palácio, que realmente ficavam disputando entre si quem ia ficar por último, para poder fechar o palácio. Ninguém gostava de fechar o palácio mesmo. Há 4 anos no palácio, Itamar Franco demonstra intimidade com o fantasma, reação bem diferente de quem o vê pela primeira vez. Ele existe. Quem é o fantasma? Não sei. Tem um colega de vocês que estava comigo na sala, eu já expliquei isso. E ele estava sozinho comigo, as portas fechadas, as janelas fechadas, e de repente uma porta se abriu. Ele é bem moreno, ele ficou branquinho. E eu falei, ó, tá vendo? Isso acontece com ele. O último espírito é o Aventesma da Lagoinha. Aparecia o rosto dele completamente disforme, o corpo disforme, e ele chorava.
e quando ele desaparece ele deixa um cheiro de enxofre. O odor característico do bairro da Lagoinha, lugar frequentado pelas figuras marginalizadas da sociedade. As prostitutas, os marginais, os malandros. Segundo a historiadora, os fantasmas fazem parte da alma da cidade. O medo que a gente deveria ter é o de que as pessoas não se lembrem mais desses fantasmas, porque esses fantasmas são a memória da cidade, né? Se as pessoas se esquecerem deles e achar que é só o vento que está soprando na Serra do Curral, né, a cidade perdeu sua memória. Em Belo Horizonte, um plano de saúde quer obrigar os hospitais a receitar